Oi, Felipe aqui, David Sharp do Antenados na Jogada. Parabéns pela vitória. Eu queria saber o que você pensa em relação à marcação alta e criação de jogada. Porque não necessariamente o time precisa marcar alto e roubar a bola no campo do adversário para criar jogadas, para ter a posse de bola, né? Salvo engano, até o Guardiola falou que roubando a bola no campo do adversário você está muito mais próximo do gol e a chance de fazer gol é muito maior. Mas, ainda assim, se o time marcar médio para baixo, consegue retomar e até ter a posse de bola, não perder e criar mais jogadas, né? Então, queria saber em relação a isso, sobre jogadores que talvez não marquem tão bem assim pressão, como talvez o próprio Arrascaeta, o Pedro nesse momento, Gerson, não sei se você concorda, se eles podem jogar juntos até dessa forma um pouco mais compacta, até para quando furar essa linha de marcação logo do campo de ataque, não gerar espaço atrás, né, no campo de defesa. Para mim, a única diferença, por exemplo, de um Bruno Henrique, Pedro, Arrasca e Plata, que são jogadores, é a intensidade na pressão. Mas a pressão todo mundo pode fazer. O que acontece? A gente só olha a pressão alta. Só que para mim o jogo é feito de fases, né? Então na fase defensiva para mim são 4 fases, que é o tiro de meta, a pressão alta, o bloco médio e o bloco baixo. E todos eles têm que fazer as 4 fases. Ou seja, tem que pressionar o tiro de meta, temos que pressionar alto quando a bola está no pé do goleiro, e quando eles rompem a nossa pressão, nós temos que saber fazer um bloco médio, temos que voltar todos, e quando tiver bloco baixo também tem que voltar todos, tem uma função defensiva a fazer em todas essas fases, na fase defensiva e também na fase ofensiva, claro que são outros aspectos. Todos eles podem fazer. A intensidade da pressão, a força que você vai pressionar é outra. Isso sim, isso é uma característica que a gente não pode mudar, mas todos eles podem fazer as 4. E, aliás, fazem, quando estão bem. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Não tem tempo no calendário do futebol brasileiro nem para chorar derrota, nem para comemorar vitória, né? Exatamente são 67 horas que você vai ter para recuperar a sua equipe já para o Clássico com o Botafogo no próximo domingo pelo Brasileirão. Tendo em vista a intensidade, principalmente no primeiro tempo que você cobrou da equipe, como é que você está vendo essa preparação e principalmente a recuperação dos atletas para esse compromisso e um adversário que também está motivado, que também obteve uma vitória na Libertadores? Vai ser um grande jogo, um jogo duríssimo, dificilíssimo. Eles têm um dia mais de descanso, né? Mas que não serve como desculpa. Agora nós temos que ligar a maquinária o mais rápido possível da recuperação, que esses jogadores possam se recuperar e possam chegar bem nesse jogo de domingo, né? Claro que os jogadores mais jovens se recuperam mais rápido, os jogadores com mais idade, com mais de 30 já vão ter uma certa dificuldade, mas tenho certeza que nós vamos chegar bem no jogo. Felipe, Isaac Andrade, Flavoz. O Flamengo jogou bem, o Flamengo venceu, mudou um pouco a história dele nessa trajetória da Libertadores, e foi muito elogiado, inclusive, na coletiva aqui pelo treinador da LDU. No momento de vitória como esse, eu acho que é interessante também analisar aquilo que de repente você planejou, aquilo que você cobrou, que você sente que o time dele trata com um pouco de dificuldade. O que foi isso hoje? O que, mesmo o Flamengo jogando bem e ganhando, ainda tem que melhorar, que você acha que não está no ponto ideal, que não foi feito hoje no planejamento do jogo? Não, mas interessante isso que você falou, né? Hoje vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar de fase. Numa Libertadores que até então vinha sendo ruim, eu sempre penso que você tem que demonstrar dentro do campo que você realmente quer ganhar essa competição, né? E hoje eu acho que a equipe passou essa mensagem. No primeiro tempo, a gente passou a mensagem para a própria competição que nós não queremos ser eliminados. A gente quer chegar o mais longe possível, nós queremos chegar na final. E o único caminho é esse aí. Levando do jeito que a equipe levou a intensidade, a vontade para dentro do campo. O sacrifício seria a palavra para mim. O sacrifício que todos levaram para dentro do campo passou uma mensagem para a própria competição que nós queremos seguir vivo nela. E nós temos muitos aspectos que melhorar, todos os jogos. E o jogo hoje, existem alguns, e agora a gente vai analisar amanhã de manhã, analisar o que foi feito no jogo, os aspectos a melhorar. E também depois preparar o jogo do Botafogo, que é outro jogo completamente diferente. Então,
todo jogo nos dá um guia para seguir. Okay. Oi, Felipe. Sérgio Lobo. Parabéns pela vitória. Você é um cara que foi forjado, né? Teve sua extensa carreira jogando no futebol europeu. Né? Veio para o Flamengo, encerrou aqui. E você tem toda uma cultura europeia de jogo. Queria saber, te ouvir a opinião que você tem sobre a escolha do Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, por favor. Primeiro, dar as boas-vindas para ele. Já jogamos contra, né? Quando eu era jogador, bastante vezes contra ele. Nos ganhou até uma final da Champions, então é um cara que vem com o respaldo todo para tomar as decisões que ele tenha que tomar e que queira tomar. Não podemos nos enganar. O melhor futebol está lá. Os melhores jogadores estão lá, as melhores competições estão lá, os melhores treinadores estão lá. Essa é a verdade. E nós temos muito que aprender do futebol europeu. Então, muito bem que ele venha para cá e viva o futebol brasileiro, que não é fácil para ninguém, né? Então, que ele possa nos ensinar, que nós possa dar a sua experiência, que ele possa vencer e que ele possa trilhar um caminho de vitórias aí na nossa seleção que está num momento muito conturbado, né, politicamente. Então, precisamos de uma estabilidade, precisamos de alguém que tenha esse carisma e que seja bem-vindo, seja bem recebido por todos nós que, sem dúvida, precisamos muito de ajuda para continuar evoluindo e melhorando como um futebol em todo, em geral. Obrigado.